No ar mais um Radiofonia no seu radinho ou pelas ondas da internet. Por aqui quem fala é a Maine Boquicchio e como você já sabe, toda semana eu trago em uma nova edição um personagem ou capítulo da história do rádio. Hoje eu trago a história de uma figura que eu queria muito trazer aqui no Radiofonia. E por ocasião do seu aniversário, em 25 de setembro, eu achei uma ótima data para partilhar com vocês um pouquinho da sua contribuição para o rádio. Nosso homenageado de hoje é o pai da radiodifusão no Brasil, o fundador da primeira rádio brasileira, o criador do rádio como instrumento de educação, Roquete Pinto. Edgar Roquete Carneiro de Mendonça Pinto Vieira de Melo é um nome do tamanho de suas façanhas. Roquete Pinto, com um hífen, como ele fazia questão de destacar e não abria mão, foi uma homenagem ao avô materno. O pouco contato com a família do pai o levou à alteração do nome. O pai da radiodifusão nasceu em 25 de setembro de 1884. Ele foi médico, antropólogo, etnólogo, ensaísta, poeta e radialista. São enormes as contribuições de Roquete Pinto para o país, por meio dos seus estudos, seja da biologia, no cinema, na Missão Rondon. Lembra das aulas de história? Aquela liderada por Marechal Rondon, que tinha o objetivo de promover a integração do território nacional levando as linhas de telégrafo? Mas como esse é um quadro dedicado ao rádio, eu vou aqui me prender nessa questão, tá bom? Roquete Pinto e o rádio se encontraram em 1922, na Feira Internacional, que comemorava o centenário de independência do Brasil. A feira recebeu a visita de empresários americanos que queriam demonstrar os avanços da radiodifusão. Mesmo diante de outros experimentos, segundo a história oficial, essa foi a primeira transmissão de rádio no Brasil. Eu já te contei sobre isso no primeiro episódio do Radiofonia. Roquete Pinto definiu a novidade na época como uma potencial máquina importante para educar o povo. E tentou, sem sucesso, convencer o governo federal a comprar os equipamentos apresentados. Neste áudio histórico, que acompanha o livro Histórias que o Rádio Não Contou, de Reinaldo Tavares, é o próprio Roquete Pinto que fala sobre a exposição. Vamos ouvir? Durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse na estação do Corcovado e Western Electric na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal. No começo de 1923, desmontava-se a estação do Corcovado e a da Praia Vermelha ia seguir o mesmo destino, se o governo não a comprasse. O Brasil ia ficar sem rádio. Ora, eu vivia angustiado com esta história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema, desde que ouvira as transmissões do Corcovado alguns meses antes, conforme já narrei mais de uma vez. Mas uma andorinha não faz verão. Se o governo não quis financiar os aparelhos de radiodifusão para Roquete Pinto, a Academia Brasileira de Ciências apoiou a ideia. Com o objetivo de propagar e disseminar conhecimentos, foi fundada em 20 de abril de 1923 a PR1A, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Com o lema "Pela cultura dos que vivem em nossa terra, pelo progresso do Brasil", conforme sonhara seu criador, a Rádio Sociedade tinha uma programação totalmente educativa e transmitia aula de inglês, francês, química e até de ginástica. Exercício número 16. Corrida na ponta dos pés, braços oscilando, meio dobrados, mãos semiabertas. Correr no ritmo. Começar! 1, 2. Na ponta dos pés. 1, 2. Ritmo certo. Roquete Pinto apresentava o Jornal da Manhã na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro.
O programa foi pioneiro do jornal falado. Para produzir seu programa, Roquete Pinto acordava cedo, lia os principais jornais e fazia os famosos círculos, escrevendo as melhores notícias que logo falaria no rádio. Curioso é que o jornal só iria ao ar quando ele terminava de fazer isso, sem preocupação nenhuma com horários. E naquela época você acha que era simples ter um radinho igual hoje? Imagina! Para ser ouvinte era necessário se cadastrar junto à emissora, adquirindo o equipamento. Para que isso acontecesse, era preciso requerer uma permissão junto ao Ministério da Aviação. Acredite, além disso, o interessado deveria apresentar um fiador que seria responsável pela integridade patriótica de quem adquiria o aparelho. É que as autoridades na época supunham que o rádio poderia ser um instrumento perigoso, pois seria capaz de levar os segredos militares brasileiros às potências estrangeiras. Lembre-se, estamos falando da década de 20. Somente em 1936, os aparelhos de rádio passaram a ser comercializados em lojas especializadas. Na década de 20, as emissoras funcionavam como associações ou clubes e eram mantidas por colaboradores. Era assim que funcionava a Rádio Sociedade de Roquete Pinto. Mas aí na década de 30, como eu havia adiantado aqui no episódio de que falei de Ademar Cazé, o programa Cazé revolucionou o rádio da época, sendo o primeiro programa de rádio no país com anúncios. Temendo que a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro perdesse suas características iniciais de rádio cultural e educativa, em 7 de setembro de 1936, Roquete Pinto doou a emissora para o Ministério da Educação. A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro é a atual Rádio MEC. ZYJ 457, MEC AM, Rio de Janeiro, Brasil. Música, educação e cultura. Em 34, Edgar Roquete Pinto fundou a Rádio Escola Municipal do Rio de Janeiro. Em 46, a Rádio Escola passou a se denominar como Rádio Roquete Pinto, homenageando seu fundador e idealizador. A emissora de caráter estritamente educacional pertence hoje ao governo do Rio de Janeiro e opera na frequência AM 630 e FM 94,1. Roquete Pinto FM. Música, notícia e cultura. Este Radiofonia para mim é muito especial, porque eu acredito no rádio educativo, no rádio de Roquete Pinto. E é por isso que o Radiofonia foi criado. Ao mestre Roquete Pinto, eu dedico não só esse episódio, mas esse projeto. A gente se encontra na semana que vem com mais um episódio da história dessa máquina tão importante para educar nosso povo. Até mais, tchau!